Aleluia, glória a Deus. Irmãos, confesso a vocês que eu estava bem temeroso em trazer essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. É uma palavra de responsabilidade, né? Mas desde que eu cheguei aqui, eu nem falei com meu primo muito essa semana, nem conversei muito com ele, como não converso normalmente coisas do que vão acontecer no culto, mas desde o início o Espírito Santo tem falado as músicas que eu ouvi pela primeira vez, confirmou toda essa palavra e essa música agora, oferecer a minha vida ao Senhor. O tema que Deus colocou, o tema que nós estamos vivendo é permanecer, né, o tema do ano, mas o tema da palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração é decisão, posicionamento e aliança. Eu já ouvi as 3 palavras hoje aqui, não sei se vocês prestaram atenção como eu estava atento ao culto. O Dé falou de posicionamento, a Cris falou de aliança, e a gente precisa tomar essa decisão. Eu vou contar um breve testemunho da minha vida para dar introdução a essa palavra, e depois já emendo na palavra. Hoje é um dia muito feliz para mim, espiritualmente falando também. Que dia que é hoje? Alguém sabe? Que dia que é hoje? É o quê? Alto, tô ouvindo. Dia da semana. Domingo do quê? Não. Pro mundo, não, pro calendário brasileiro. Carnaval. Domingo de carnaval. Hoje é um domingo de carnaval. E por que é muito feliz para mim hoje esse momento que está acontecendo aqui? Vou ser breve aqui para vocês entenderem. Carnaval na minha vida sempre foi extremos. Extremos mesmo. Ou eu estava totalmente separado com o Senhor, todos os dias com Ele no retiro, ou eu estava entregue aos prazeres carnais e mundanos, usufruindo de toda a festa que existia e embriagado com a lama suja do inimigo. Se eu olho para a minha vida no carnaval, eu estava num desses 2 pontos. Ou eu estava retirado num carnaval, de acampamento, de igreja e tal, ou eu estava atrás dos trios elétricos da vida. E preparando essa palavra, o Espírito Santo começou a me mostrar. Para vocês terem ideia da importância, as coisas espirituais mais marcantes que já aconteceram na minha vida foram no carnaval. Eu recebi o dom de línguas no batismo com o Espírito Santo num carnaval, num retiro de carnaval. Eu recebi uma cura, um milagre de cura, mas cura mesmo, não é essa cura, ora por mim, irmão, eu preciso de uma cura, e aí vai passando, estou curado. Não, eu fui curado num retiro de carnaval. Eu vou até contar para vocês um pouco desse testemunho, para vocês entenderem como foi a cura, porque foi cura mesmo. Eu recém-chegado em Santos, cadê o Natinha, tá aí? No meu auge futebolístico da universidade, jogador de futebol da faculdade, meu joelho travou. Eu não tinha mais esse movimento aqui, ó. Aí eu fui no ortopedista, vi o que era, fez os exames e tal, e falou: olha, infelizmente o seu menisco já era, você vai precisar fazer uma artroscopia no joelho. Eu nem sabia o que isso era na época. Ele falou: nós vamos pôr um caninho lá dentro, vai tirar seu menisco, vai pôr um negocinho lá dentro para ter articulação e tirar um pontinho só, é bem simples, não se preocupa. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça porque isso foi em meados de 2001, e o Ronaldo, o fenômeno, tinha acabado de romper a segunda joelho dele, e eu falei: nossa, o joelho quando opera uma vez nunca mais volta ao normal. O cara voltou no jogo, já se contundiu de novo, quase que ele não, já estava meio que certo que ele não ia para a Copa de 2002. Falei: não quero operar o joelho. Por mais que o médico fala que é simples, para o médico tudo é simples, né? Depois você chega na hora, você arca com as consequências da recuperação. Mas enfim, depois eu até fui ler, vi que era simples mesmo, não tinha tanta... Mas o fato é, eu fui para um retiro de carnaval logo em seguida,
nem joguei bola naquele primeiro dia com os irmãos da igreja. À noite teve o culto. E o pastor, naquele momento, fala: irmãos, essa vigília está maravilhosa, o Espírito Santo está aqui. Quem tiver alguma coisa vai ter cura hoje à noite. Pode vir aqui que eu vou orar. E eu estava com aquilo, né? Falei: vou orar no meu ministro, vai curar, porque eu não quero fazer essa cirurgia. E fui. Eu lembro que, eu nunca esqueço essa cena. Ele perguntou para mim: onde dói? Eu falei: meu joelho. Problema no menisco. Ele fez esse sinal assim, ó, com a mão. Esfregou uma na outra, se ajoelhou no meu joelho e pôs. Quando ele pôs, parecia que enquanto ele fazia isso, 2 bolas de fogo enchiam a mão dele, porque quando ele pôs a mão no meu joelho, foi um calor, mas era um calor que não queimava, mas eu sentia aquele calor. E ele orou, e na hora a dor passou, na hora. E aí depois eu saí daquela oração, ele falou: tá com dor? Eu falei: não. Acredita na cura? Eu falei: não só acredito, eu estou sentindo, eu não estou tendo dor nenhuma. Aí ele falou: então amém, vai, sua fé te curou. No outro dia joguei bola na terça, na quarta, no feriado todo, voltei, aí me liga a secretária do médico e falou: precisamos marcar a sua cirurgia. Eu falei: não, eu estou curado, pode ficar tranquila, eu não tenho mais dor, não tenho mais nada. Aí me liga o médico em seguida e falou: Júnior, você deve estar medicado, você não deve estar sentindo dor, mas isso é importante, você pode ter um problema no joelho, que ele vai travar de vez. Eu falei: você não entendeu, eu estou curado. Aí ele falou: tudo bem, mas você não quer vir aqui para fazer uma ressonância, uma chapa para a gente dar uma olhada? Eu falei: não, eu estou curado. E tamanha fé que eu tive, e amados, depois do futebol, me levou a outra cirurgia. Eu já fiz a artroscopia do ombro, eu já operei a coluna 2 anos atrás, mas o joelho nunca mais. Nunca mais. Ele está ótimo até hoje, nunca mais senti dor. Então, vocês verem como nos carnavais eu era abençoado também. Só que num dado momento entra uma paixão na minha vida, uma paixão mundana, que é o trio elétrico, que foi o Carnaval de Salvador. Confesso a vocês que a luta foi grande, minha mãe que diga, para sair de lá, luta espiritual, para sair daquele lugar. Não está conseguindo colocar aqui, está conseguindo? Abre para mim, Edinho, por favor. 2 Reis 4, do 32 ao 37. Para vocês terem ideia, a guerra como foi grande, uma sexta-feira de carnaval. Só não está aparecendo para mim. Aparece, só não está para mim isso? Não, para mim não aparece. Eu abro aqui. Segunda Reis 4, do 32 ao 37. Eu estou abrindo na RA, tá? Do 32 ao 37. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta, sobre ele... Então entrou, fechou a porta, sobre ele ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo-se boca com boca, olhos com olhos, e as suas mãos sobre a dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou pelo quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir e estender sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eis que chamou a Gease e disse: chama a Sunamita. Ele a chamou e apresentou-se ao profeta. Este lhe disse: toma teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o filho e saiu. Aqui é uma passagem até para muitos já conhecida, onde o profeta visita a casa da Sunamita. Eu vou ser bem rápido, vou sintetizar.
Deus promete um filho a essa sunamita. Ela tem esse filho dado dia, ele está com o pai no campo, sente dor de cabeça, volta para casa, morre, e ela vai até o profeta. E ela fala assim: eu não te pedi filho, você me prometeu um filho, agora ele está lá morto. E aí esse profeta vem para orar pelo filho. E aí é esse ponto, ele entra no quarto, o filho estava deitado na cama que ela tinha feito para ele, no quartinho que ela tinha feito para ele, e ele deita sobre a criança, aquece a criança na primeira vez, na segunda continua. Por que eu estou contando essa passagem para vocês? Estou eu uma sexta-feira de carnaval, com mala pronta para ir para um cruzeiro de carnaval chamado Carnavio, tudo certo lá em casa para mim, eu estava tranquilo. Eu acordo com uma doida em cima de mim, com uma mão aqui, outra aqui, cara, olho com olho, boca com boca. Olha a minha mãe, eu falei: o que você está fazendo em cima de mim? Ela fala: eu sou uma profeta do Senhor e eu profetizo sobre sua vida, sobre você, vida, porque você está morto espiritualmente. E eu profetizo vida para que você renasça. Você já está morto e eu confio na palavra do Senhor. Você lembra disso? E ela falou, depois que eu levantei, eu te digo mais: se eu sou do Senhor, esse navio não sai do cais com você dentro. Você pode até entrar lá dentro, o navio não vai sair, ele vai emperrar, ele vai... Então pense bem, se você fosse atrapalhar o carnaval de todo mundo, você não vai sair com esse navio lá. Aquilo mexeu tanto comigo, eu acabei não indo pro carnavio e fui pro carnaval de retiro do Brasil para Cristo, onde era o primeiro ano da Tati e do Nino. Foi no ano de 2009, né? Acho que foi 2009. Acabei indo pro carnaval onde a Tati estava assumindo a liderança dela. E por que eu contei tudo isso? Porque hoje é um domingo de carnaval. Eu confio, eu creio muito em legalidade e o reino espiritual tem disso. Eu acho até que quando meu primo me chamou para eu pregar hoje, era para ele cortar minhas asinhas. Ele deve ter pensado: como ele gosta muito de viajar, eu vou escalar ele no carnaval e aí ele não vai viajar. Acho que foi isso. Mas, dito isso, no reino espiritual não tem coincidências. Eu creio que é um selo do Senhor, mostrando para o inferno da onde eu fui tirado e resgatado. E no domingo de carnaval estou trazendo a palavra do Senhor por misericórdia dele, porque eu não tinha e não tenho sequer condições alguma de ter glória por estar aqui. É para honra e glória do nome dele. Então eu sei que o inferno hoje... Aleluia. Porque quem me olhava, talvez o inimigo me olhava naquela situação e ele devia falar para os demônios dele: vamos buscar outro, esse já está perdido, ele está aí, desse caminho não vai sair, deixa ele aí, vamos buscar outro. Mas para a glória do Senhor, o inferno perdeu outro. Eu sou livre. Agora pular do carnaval é pule, sai da sepultura. Eu saí da sepultura para a honra e glória do nome de Jesus. Esse é meu pular de carnaval. E hoje Deus nos chama para um posicionamento verdadeiro. Eu vou entrar na palavra. Por que eu dei essa introdução? Porque num dado momento a minha mãe se posicionou por mim. Ela foi guerrear lá no reino. Porque a nossa guerra, como a pastora já adiantou, não é física. Nossa guerra é contra as potestades. Então ela se posicionou pelo filho dela, batalhou, lutou. E eu louvo a Deus, mãe, pela sua vida. E louvo a Deus, pastor, por vocês não terem desistido de mim. Amém? Vamos abrir, já foi lido hoje, João 15. Aqui na minha... Tá na NVI, tá? João 15, do 4 ao 7. É o nosso tema desse ano. Já foi lido aqui um pouquinho pela Lide. Ainda não me acostumei aqui com essa Bíblia aqui. João 15. É verdade. Desculpa, gente. Amém. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira.
Vocês também não podem dar fruto. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. A primeira lição que o Espírito Santo coloca na minha vida, e é o tema que a gente tem trabalhado esse ano, o tema de permanecer, é permanecer na videira. Aqui na chácara a gente tem muitas árvores frutíferas. Eu acho que quem já deu uma volta aqui conseguiu ver. Então, vou falar igual, me ajude a pregar. Quando eu vejo uma laranjeira, eu nem sei se entendeu, eu sei que derrubaram a acerola da Argentina. Mas quando eu vejo uma laranjeira, qual é o fruto que vai dar essa laranjeira? Laranja, não tem outro. É uma coisa mamada. Se eu perguntar para os meninos que cantam as musiquinhas aqui, né? Qual fruto que dá numa macieira? Maçã. Então, a lição que eu trago para mim é muito simples. Qual o fruto que pode dar numa videira verdadeira? Se você está conectado. Qual fruto? Espiritual. Qual o fruto? Jesus. Se ele é a videira, só pode sair fruto de Jesus dessa videira. Correto? Se eu tenho uma laranjeira, sai laranja. Eu tenho uma macieira, sai uma macieira. Se eu tenho Jesus, que é a videira, só pode sair novos Jesuses. Se é que existe essa palavra. Sim ou não? E é o que a gente tem falado. São pequenos cristos, certo? Sendo gerado na videira verdadeira. Perfeito? No ano de permanecer na videira, é o ano de virarmos pequenos cristos. É essa a lição que eu tiro. Se estamos conectados, se estamos permanecendo, se estamos recebendo os sais minerais, se estamos recebendo, né, eu estou fazendo analogia com a planta, toda a água, todo o sol que vem dessa planta para a nossa vida, estamos sendo sugados, estamos sendo enxertados disso, seremos pequenos cristos. Tá bom? Segunda lição. Para ser pequeno Cristo, aí eu vou abrir até um parênteses aqui. Eu sou uma pessoa que sempre gostei de fazer o bem. Sempre. Eu sempre queria, eu falo, nossa, como eu queria ter poder. Não sei se já passou isso para vocês. Mas para orar e ver um cego voltar a ver. Para orar por um cego, né, e ver ele voltar a ver. Para orar por um surdo e ele voltar a ouvir. E igual Jesus fazia, as histórias de Jesus sempre me hipnotizavam dessa forma, porque como eu queria ter esse poder. De pôr a mão numa mulher de barriga estéril e ver ela virar mãe. Então assim, em todos os sentidos eu queria orar, expulsar demônio, como eu queria essas coisas. Porém, olha como nós somos egocêntricos. A gente quer o poder. Porque é bom ser poderoso. Isso te traz fama, não? Imagine se eu começar a curar aqui, não vai fazer fila aqui, onde Jesus passava, não ia uma multidão atrás dele, porque ele fazia os milagres e prodígios. O Espírito Santo colocou no meu coração, assim, nos dias de hoje. Porque, se você quisesse mesmo, existe a regra, foi até pregado aqui, os próprios discípulos, pregado não falado, os discípulos entenderam que Jesus tinha algo diferente pelo relacionamento. Então, se você quer mesmo, e na palavra garante que você pode fazer até mais, por que não faz? Porque a gente só quer o poder pelo poder. A gente já queria, derrama o seu poder, Senhor, cura. Mas, e o ônus? O ônus no sentido de mortificar a carne. Na hora de orar, a gente olha para Jesus curando, né, fazendo as coisas, mas na hora que ele orava, ele jejuava dias. Ele orava horas, dias, meses. A gente não consegue orar 5 minutos na casa de oração, porque já tem alguém chamando, já tem que ter outra coisa para fazer, o dia já está começando, já tem que... Então a gente não quer, a gente só quer o poder pelo poder. Porque se a gente quisesse mesmo, a gente tem a receita, que já nos foi dito qual era a receita. Dito isso, o Espírito Santo falou no meu coração.
Se você quer mesmo ser um pequeno Cristo, seja Cristo integral. No que é bom para a sua carne, mas no que é ruim também. Mortifica a carne. Vai orar, vai passar dias jejuando. Só que tem coisa também, né? Jesus era perseguido. Você quer ser Jesus? Você vai ser perseguido. Você está preparado para isso? Você vai ser, muitas vezes, ridicularizado, defamado. É o ônus para a carne de ser Cristo, porque a gente vive numa guerra. Então, o que me mostra nisso, que muitas pessoas procuram Deus, estão com Deus, falam que é de Deus pelo lado bom que isso pode ter. Outra coisa que eu lembrei do Natinha, eu acho que ele já foi para lá, né? Quando você vai escolher um time para jogar bola, você já pega os melhores, né? O que ele está tirando para o ímpar, e você ganhou, você já fica todo feliz, porque, putz, vou escolher o melhor, esse cara vai ser do meu time. Muita gente age assim com Deus, quer Ele perto de você, porque pensa que se eu estou com Deus, meu time vai ganhar, não é? Só que Deus às vezes faz de propósito de me perder. Porque aqui em relação a time, para fazer um paralelo, Ele cria a situação nas nossas vidas para que nós possamos exercer aquilo que é necessário que exerçamos, a fé, a oração. O nosso Deus é assim. Gente, eu estava lendo esses dias, o presidente da Ucrânia é judeu. É espiritual ou não é isso? Está na Bíblia ou não está? Tem propósito ou não tem? Então, gente, assim, por mais que caia em guerra, nós estamos se posicionando como igreja, a nossa certeza é que o inimigo se levantou para cair. Porque Deus está nisso. Ele tem propósito com isso. Como que teríamos paz se não tivesse guerra? Como que teríamos, como que a gente chegaria a sentir o amor se não existisse o ódio? Então, às vezes, a guerra é necessária para que a paz venha e todo mundo sinta a diferença de se ter paz. Senão, as escrituras não se concretizariam. Se não tivesse guerra, jamais chegaria o tempo de paz. Então, a gente tem que saber que estar com Deus, independente de qual seja a situação, é para um propósito maior. Não é para esse propósito desse mundo. Edinho, por favor, João 4, 24. E aí o Espírito me levou a esse versículo. Deus é Espírito. É necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora, 1 de João 4,13, por favor, Edinho. A gente tem que permanecer na videira. E agora, olha o que João está falando aqui. Aqui no NVI, aqui também. 4,13, 1 João 4,13. Ah, tá. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então vamos lá. Deus é Espírito, precisamos adorar em Espírito e em verdade. Permanecer, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele deu o seu Espírito para ficar conosco. A gente precisa entender que Deus é Espírito. Muitas vezes a gente tenta humanizar as coisas, sabe? Eu tento às vezes entender Deus com o meu intelecto humano. Não dá certo, gente. Não bate. Eu vi a situação da minha mãe se deitar em cima de mim lá, você pensa que é loucura isso. Você entendeu? Você vê aquilo lá, você fala, meu, agora ela pirou. E as coisas de Deus vão te levar a situações que você vai falar, isso é loucura. Eu abro um parênteses aqui também, no ano passado, num culto, eu me senti muito incomodado a ajudar um irmão. E eu olhei para a minha vida financeira e Deus colocou muito forte no meu coração, ajude esse irmão. E eu olhei para a minha vida financeira e falei, Deus, eu estou no cheque especial. Não está sobrando, como que eu vou ajudar? Ajuda o irmão. E eu fui, amém, ajudei. Não parece loucura uma coisa dessa? Você fala assim, eu estou devendo, como que eu vou ajudar alguém? E eu fui e ajudei. E eu ajudei não querendo nada em troca, eu ajudei querendo cumprir uma coisa
coisa que o Senhor colocou no meu coração. E não que isso seja uma barganha, mas em 3 meses depois eu consegui um emprego que eu nem esperava na vida. Mas, para mim já tinha passado da fase de ter e alcançar o emprego que eu alcancei. E eu falei, não sei se isso foi um teste, porque Deus, eu só obedeci. Você entendeu? Então, às vezes Deus coloca coisas na nossa vida para a gente fazer que a primeiro momento vai te parecer loucura. Mas se é o Espírito Santo falando para fazer, faça. Não humanize o Deus. Ele não pensa como nós. Pelo contrário, ainda bem que ele não ouve muitas das minhas orações. Porque, vou ser sincero para você, se ele ouvisse, hoje eu estava muito pior. É verdade. Quantos aqui já não oraram e depois de 4, 5, 6 meses, um ano, falou, meu Deus, se eu tivesse acontecido aquilo que eu pedi, já aconteceu comigo isso aí. Você entendeu? Ainda bem que às vezes ele não nos ouve, porque ele sabe, e às vezes ele dá um não para nós. Amém? E aí, Gálatas 5, 22, 23, Edinho. Eu trabalho com lógica de computador. Minha função hoje é especialista em sistemas. E a minha vida inteira eu trabalhei com programação de computador. Eu uso muito a lógica no meu dia a dia. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. O que fala Gálatas 5, 22, 23? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Reparem 2 coisas aqui muito interessantes. Ele fala, o fruto do Espírito é. Não é meio louco, porque ele fala um monte de coisa, mas a conjugação parece estar errada, né? O fruto do Espírito é. E muitas vezes na minha vida eu falava assim, eu já tenho esse fruto do Espírito, esse eu não tenho ainda. Não, o fruto é o todo. O fruto é. Não é eu tenho um ou não tenho outro. Se você não tem um, você não tem nada. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Então o fruto do Espírito é esse conjunto de coisas. E coincidentemente ou não, ele começa pelo amor, que é o último, vamos dizer, estágio que a gente tem que alcançar, e termina com o domínio próprio, que é onde a gente tem que iniciar, porque o domínio próprio está dizendo muito mais. Eu sempre pensei que o domínio próprio, e eu sempre às vezes coloco, porque eu sou um cara impulsivo, eu sou um cara que eu não me aguento, eu sou um cara que eu sou estranho. Não, o domínio próprio não é só isso, é muito mais do que isso. Começa pelo domínio próprio, porque no domínio próprio você já começa a falar não para o pecado. Você já começa a ter domínio sobre as coisas velhas. Você já começa a falar assim, não vou fazer isso. Não. E isso é ter domínio. É não pecado ter domínio sobre você, é você ter domínio próprio sobre todas as coisas. E aí na evolução você vai chegar no amor. E aí eu olhando essas coisas, por que eu falei da lógica? Vamos lá trabalhar um pouco de lógica. Eu já dei aulas de lógica. Eu uso muito se, né, no banco. Então, se tem saldo na conta, então libera o dinheiro. O meu trabalho é assim, no computador. Então, se Jesus é a videira e nós somos os frutos, somos os pequenos frutos. Se Jesus é Espírito, Deus é Espírito, qual o fruto, pela lógica, que nós temos que dar? Frutos do Espírito. Então, o ser fruto, o gerar fruto nas nossas vidas é gerar o fruto do Espírito. O fruto, não é o fruto do Espírito. Eu até imagino, né, quando você vê um limãozinho nascer, ele começa pela casca, depois vai ter no suco, vai ter nos gomos, vai ter no carocinho lá, semente e tal. Essa casca já é o domínio próprio, é o fruto nascendo. Entendeu? A gente já começa a ter domínio sobre o pecado. Isso é muito... Nossa, foi tão legal ver essas coisas assim, que foi dando uma clareza muito grande. Então, mas observe bem uma coisa. Jesus mesmo fala, sem mim. E quando Jesus está falando para os discípulos aqui sobre a videira verdadeira, ele está preparando eles, porque ele já está indo para a crucificação. Então ele fala, sem mim nada podereis fazer. Muitas vezes eu Júnior, falava assim, poxa, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que... Eu. Chega!
Não somos nós. Sem Jesus nada poderemos fazer. Se a gente não chegar até Ele e falar para Ele as nossas fraquezas, ou falar onde precisamos que Ele entra e mude aquela situação, nada vai adiantar. Você por si só, você vai cair de novo. Você vai, agora eu vou, pumba, caiu. Agora eu vou. Se você não tiver junto, permanecendo no Senhor, você vai cair. E aí, conhecer Jesus, permanecer em Jesus, conhecer cada vez mais Ele, conhecer e prosseguir em conhecer relacionamento, oração, conhecer e prosseguir em conhecer. Entender de fato que Ele é Espírito. Nós precisamos da lição de metanoia todos os dias. O ano da metanoia já passou, mas a metanoia em nós tem que continuar constante. A nossa mente tem que ser renovada dia após dia, porque as situações no mundo também estão mudando dia após dia. Se a gente não estiver atento a isso, a gente corre um grande risco de secar e se posicionar diante das nossas escolhas. E esse é o ponto crucial, posicionar de verdade. Eu tinha dito que decisão, posicionamento e aliança. Ô Edinho, por favor, 1 Reis 19 a 21. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parregas. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então eu irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz para você. Até o 21. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao seu povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Em algumas traduções fala seu discípulo. Decisão. Nesse momento, Eliseu poderia ter 3 tipos de atitude, exercendo o poder de livre-arbítrio que lhe é dado. Nesse momento ele poderia falar: não vou contigo, não quero, estou bem aqui, não quero mudar de vida, não quero me arriscar, não é para mim. A segunda escolha que ele poderia ter tido é: tá bom, eu vou com você, mas aguarda só um minutinho, eu vou ver alguém para cuidar dos meus bois enquanto eu estiver fora. Eu vou pedir para alguém cuidar dos equipamentos enquanto eu estiver fora, para que se alguma coisa acontecer eu volte e eles ainda estejam aqui. E a terceira escolha, que foi a que ele fez, é o que eu acabei de ler. O que diferencia a segunda escolha da terceira? Porque aqui Eliseu entendeu e ele fez uma aliança. E essa aliança foi qual? Ele acabou com o que prendia ele na velha vida. Ele mostrou para todo mundo ali o seguinte: essa vida não vou voltar mais para ela, não me interessa mais. Eu entendi o meu chamado, eu entendi o que o Senhor está preparando, então deixa eu ir lá. Eu também não vou deixar os bois morrendo, se tem gente morrendo de fome. Vou lá fazer um churrasquinho pro pessoal, deixa eles comer as coisas, né? Deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe, porque eu não vou voltar mais. E eu vou embora. Porque ele não tinha mais para onde voltar. Tudo que o prendia, ele deixou para trás e foi embora. Muitas vezes nós queremos viver uma vida com segurança em coisas que Deus está pedindo para a gente deixar para trás. Deixa essa amizade, deixa esse WhatsApp, deixa coisas que queima esse celular se for preciso. Você entendeu? E vá de encontro ao seu propósito e chamado que Deus tem te chamado. Deixa as coisas velhas, deixa para trás, não interessa mais essa vida e vai viver uma vida preparada pelo Senhor. Faça essa aliança hoje. Deus nos chama para essa aliança, para que possamos mostrar para essa nação verdadeiramente o chamado que Ele tem dado e tem colocado em nosso coração. Então, nessa lição,
Essas diferenças de atitude fazem com que a gente tenha uma postura de aliança. E é tão difícil, irmãos. É tão difícil você acabar com o que você acha que é o seu porto seguro, que é seu chão. É tão difícil, às vezes nem te soa tão mal aquilo que você tem. Às vezes nem aparenta que está te prendendo tanto. Mas sabe, eu percebi na minha vida, eu precisei praticamente sair do Facebook e Instagram. Porque estava me prendendo. Eu passava horas, às vezes, vendo besteiras. O que a vida dos outros tem? Eu fiquei olhando, por que eu estou vendo isso? Aonde vou chegar com isso? E a vida passando, e o inimigo é assim que ele age. Ele coloca entretenimento na sua vida para que as coisas vão passando, e você não faça nada. E aí no final da história, você só vai ser mais um que viveu e não fez a diferença. Hoje Deus fala, Ele quer integralmente as nossas vidas e os nossos corações. Vai te custar tudo. Vai te custar tudo. Mas é para a honra e glória do nome dEle. É para isso que Ele tem nos chamado. Viver uma vida integral. Chega, acabou, hoje é dia de aliança verdadeira. A decisão nós já temos, porque eu tenho visto tanto no grupo: Senhor, me levanta como um pequeno Cristo. Senhor, me levanta como diferente nessa nação. Senhor, mas e a atitude? E queimar os bois, matar os bois, queimar o que é velho? Sabe, não se exima da sua responsabilidade. Eu vejo às vezes muita gente falando: seja imitadores de Cristo, seja imitador de Cristo. Sabe, Paulo entendeu a aliança que ele tinha e ele não se eximiu da responsabilidade. Porque quando você fala, seja imitadores de Cristo, você está falando, não olha muito para mim, seja de Cristo. Mas Paulo não, ele sabia quem ele era, ele falou: sejam meus imitadores, igual eu sou de Cristo. Deus manda perguntar para você hoje, você pode dizer aqui: sejam meus imitadores? É isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Que nós tenhamos a certeza de quem nós temos, como estamos conduzindo a nossa vida. E olhar para alguém que está perdido e falar: olha, você não sabe o que fazer? Olha para mim. Faça igual a mim. Porque eu faço igual a Cristo. É isso que Deus quer fazer conosco nessa manhã. É essa certeza, esse empoderamento, é isso que o Espírito Santo quer dar a nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós cantamos hoje, até tirei uma foto. Não vamos deixar ficar na emoção, amor. Irmãos. Irmãos, não vamos deixar ficar na emoção. Não vamos. Porque quando estamos cantando, é gostoso, a gente canta o que está escrito ali, a gente se envolve. Mas Deus tem muito mais do que isso. Olha aqui que nós cantamos, eu não sei se você reparou, é a primeira vez que eu ouvi. É a primeira vez que eu ouvi esse corinho. Filhos e filhas com as mãos estendidas levantarão os que estão caídos. Nós os guiaremos ao Pai. Nós os guiaremos para o lar. Nós cantamos isso hoje. Todo mundo cantou, estava olhando. Tem certeza que você vai guiar com a atitude que você tem hoje, com a vida que você tem hoje. Você vai estender a mão e vai levar ao Pai. É uma responsabilidade, irmãos. É muita responsabilidade, porque se não levar ao Pai, você vai prestar conta. E eu digo mais, nós que estamos aqui, estamos ouvindo isso, o tio que esses dias trouxe a palavra do entendimento, né? Somos munidos de intelecto, de entendimento, que tá, vocês estão entendendo bem, está boa a minha dicção, está entrando pelo seu ouvido e está... Então assim, amados, era melhor que a gente nem soubesse dessas coisas, porque se você não sabe, você ainda tem uma desculpa. Agora não tem mais desculpa. Você tem intelecto, você compreendeu a palavra, não tem mais desculpa. O Espírito Santo quer uma aliança, e Ele quer que você se encha dele para ter condição de ser exemplo para as outras pessoas. Só assim você vai poder pegar os que dormem e falar: desperta, 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 Brasil. Que é para isso que nós estamos sendo chamados. Eu agradeço a oportunidade, meu pastor. Não, Jesus.